Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Tem muita gente que acha que ser criativo é ser artista, publicitário, né? Poeta, cantor, músico, né? Mas não. Eu falo sempre que se você trabalha em algum lugar, você precisa ser criativo. E por quê? Porque aparecem problemas o tempo todo, né? Independente de onde você esteja, tem problema. E a gente nasceu para isso, para resolver problemas, né? No trabalho principalmente. Então, foi por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para a gente aproximar um pouco a palavra criatividade da indústria, né? Que é tão grande e já está no dia a dia. Então, a gente tem só que entender como melhorar. E antes de falar dos meus dois convidados aqui, eu queria agradecer meus parceiros, a FIENG, ao P7, que é o primeiro hub de economia criativa do país, a Fornexus, que é a nossa produtora do podcast, e a Leb, que é a agência Full Marketing, que eu sou o CEO e fundador, e a Leb está dentro do Grupo Partners, que é um grande grupo de comunicação corporativa do país. Vamos dizer, o nono maior grupo cresceu um pouco esse ano, então deve ter subido algumas posições. E a Corp está dentro do Grupo Partners também, que é a nossa agência de PR, comunicação corporativa. E eu estou aqui com pessoas que mudam a realidade desse mercado, que é a Priscila Canguçu, que é gerente do Senai Paulo de Tarso, e o Leonardo Alves, que é supervisor técnico do Senai Paulo de Tarso, que os dois são focados no Senai da construção, né? Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Obrigada, Fernando. Vamos lá. Senai, a escola que treina o mercado inteiro. Isso aí. Que desafio, né? E vamos começando a falar, então, do maior desafio. A gente tem conversado muito. A gente está aqui no Minascom, que é um dos maiores eventos da construção mineira. E todo podcast que a gente gravou, que vocês viram aí, em algum momento falou de um dos maiores desafios, que é mão de obra, né? Como treinar, como fazer novas pessoas virem para esse mercado. Então vamos começar pelo princípio. Fala pra gente o que vocês fazem no dia a dia, né? O que o Senai faz para esse mercado. Começa você, Priscila. Então, Fernando, hoje para a gente trabalhar com formação de mão de obra, a gente realmente tem que ser criativo, né? Eu costumo dizer que a gente canta, dança e representa o tempo inteiro para construir aí para construir e manter, né, uma quantidade de mão de obra que atenda a indústria, principalmente a indústria da construção. Nós temos uma unidade do Senai, né, que é voltada para a área de educação e tecnologia da construção civil, e é um grande desafio hoje trazer o jovem ou até mesmo as pessoas mais velhas para trabalhar na indústria da construção. A gente tem feito um trabalho aí de pensar estratégias, né? A indústria da construção civil, ela tá mudando e isso já é positivo, porque eu começo a acreditar que as pessoas começam a perceber, né, que trabalhar na construção civil não é só pegar no pesado, existem outras maneiras, né? E o papel do Senai é exatamente esse, concentrar dentro da unidade Paulo de Tarso esses profissionais que vão trabalhar na indústria da construção muito em breve, né? É um desafio atraí-los, é um desafio mantê-los e é um desafio indicá-los, né, transferi-los para o mercado de trabalho. É um papel que a gente tenta fazer muito em parceria com as indústrias, né? Então a gente pega muito uma grande indústria da construção civil, uma grande empresa, uma grande construtora, colocamos dentro do Senai para divulgar as suas vagas, né? E ao mesmo tempo a gente escuta muito o que eles estão precisando formar para que o Senai possa assumir esse papel, né? Depois que a gente consegue absorver
essa turma para dentro da unidade, a gente precisa ser criativo, né? Porque se a gente não tiver o cuidado devido com esses futuros profissionais, eles acabam migrando para outras áreas, né? Aí é que entra a parte do meu time, né, que o Leonardo está aqui representando, que é a parte do pensar na estratégia, né, na qualidade da educação, no levar os alunos para a empresa e a empresa para dentro da escola, e aí vai. Aproveitando, Leonardo, que tipo de curso tem lá? Tem curso rápido, curso longo? Explica mais assim agora o que vocês têm em formato, que tipo de formato lá? Bacana, excelente pergunta, Fernando. Nós temos os mais diversos tipos de curso, mais diverso formato. Nós temos cursos de curta duração, que normalmente é para aquele público que já tem conhecimento na área. Ou seja, é aquele pedreiro que sabe fazer o assentamento de alguns blocos, mas não sabe fazer o acabamento. Então, muitas vezes, ele nos procura para fazer um curso de aperfeiçoamento profissional. Normalmente são cursos de 2 semanas, no máximo aí 3 semanas. E nós também temos cursos da área de cursos para pessoas que não têm tanto conhecimento na área. São cursos de média duração. É pegar uma pessoa, às vezes, que nunca pegou numa colher de pedreiro, nunca foi da área da construção civil, e transformar nele, no final desse curso, em um pedreiro. Então, dar uma capacitação e um cargo para essa pessoa. Então, ele chega lá sem função, no final ele sai com cargo. Eu estou falando muito da parte de pedreiro, né? Mas o Senai nós temos, o nosso Senai da construção civil, nós temos os mais diversos tipos, né? Como a mesma Priscila disse. Então, nós temos a parte operacional, curso de pedreiros, de eletricistas, instaladores hidráulicos, tem uma parte de projetista, planejamento BIM, planejamento de obra, gestão de obra. Então, vamos dizer que a gente tem quase que 99% de todos os cursos da área da construção civil. Legal, eu ia perguntar isso mesmo. Que profissão, né? Se eu não entrei nesse mercado, que profissão eu posso me ingressar, né? De acordo com o meu interesse, né? Você citou algumas áreas e eu acho que tem esse mito, né? De construção é só pesada, sim, né? E tem muita área ali dentro. Muita. Né? Inclusive, hoje a gente está com um trabalho bem bacana, que é um trabalho de identificar talentos mesmo de alunos que se destacam, né, em sala de aula, para a gente indicá-los para as empresas, né? Porque a gente percebe que a gente coloca todo mundo assim no mesmo barco, mas eu entendo que muitos alunos que chegam lá se destacam pela sua competência, pelo seu interesse, e eles começam a entender que dentro do Senai eles têm oportunidade de passar por todas essas áreas, né? Tem oportunidade de passar pela parte prática, onde ele vai realmente pegar na colher de pedreiro, mas ele tem a oportunidade de sentar num computador de última geração, com softwares de última geração, né? Para trabalhar com a parte de novas tecnologias, né, que estão hoje voltadas para a construção civil. E acrescentando, né, até muito na sua fala, hoje a construção civil também está mais tecnológica, porque tem aquilo de, vou ficar no sol, vou fazer muito esforço, mas não. Hoje nós temos ferramentas que deixam o trabalho muito mais leve. Então, não tem o nosso canteiro da construção civil de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. Então tem muita diferença, tem muita tecnologia, e hoje os serventes, os ajudantes de pedreiro, eles não precisam exercer tanto esforço como antigamente, porque nós temos muitas ferramentas para equipamentos. Exatamente, equipamentos. A massa na enxada é difícil, em grandes construções não existe mais. Não existe. É impossível fazer uma obra com o concreto manual, feito manualmente. E falando disso que o Leonardo acabou de citar, acaba que atrai muito um público que hoje é maioria, que são as mulheres,
Na unidade do Senai Paulo de Tarso, a gente já chegou a ter mais de 50% de mulheres fazendo o curso. E o feedback que a gente recebe das empresas que contrataram essas mulheres é muito positivo. Então, é um público que a gente também tem um olhar diferenciado, a gente percebe que elas se destacam e conseguimos aí absorver uma parte grande para o mercado de trabalho. Ah, não tem dúvida, né? Que a mulher tem mais cuidado que o homem em tudo. Eu sou suspeita, né? Mas eu também, vou te falar. Mas eu sou suspeita. Eu também sou suspeito. O cuidado da mulher, né? O perfil, né, de cuidado da mulher é diferente mesmo, né? Eu já trabalhei com pintoras, né, por exemplo, de alto nível. Então, assim, era bem melhor do que... Mas, assim, lógico que tem os bons... independente do sexo, né? Profissão, né? Mas eu acho que o cuidado, assim, tem perfil, né, gente? Assim, perfil masculino, perfil feminino, acho que isso funciona para cada cargo, né? E quando eu mesmo, né, que tem empresa há muitos anos, vou contratar, tem cargo que eu falo, nossa, uma mulher aqui se dá muito melhor do que um homem, né? Lógico que tem as exceções, mas no geral a gente consegue, né, direcionar. E a gente tem que buscar sempre colocar as melhores pessoas para aquilo que elas fazem de melhor, né? Exatamente. Então, assim, tirar o melhor delas, né? Eu ia te perguntar isso, você falou de mulheres, mas em média quantos alunos se treinam num ano, assim, né? Todo mundo falando de dificuldade de mão de obra, de volume. E aí, pra gente saber mesmo, assim, em média quantos vocês treinam num ano? Assim? Em média, 2.000 alunos treinamos por ano. E isso é Belo Horizonte? Não, é Senai Paulo de Tarso. É a nossa unidade voltada para a construção civil. Mas ele está onde? Ele está no Padre Eustáquio. Então ele tá no Padre Eustáquio e ele abarca a Grande Belo Horizonte ou só Belo Horizonte? Não, a Grande Belo Horizonte. E não tem um em Contagem, por exemplo? Não, mas a gente fica numa localização tão bacana que tem metrô perto, tem ônibus. Então, assim, a gente acaba absorvendo muito aluno que mora em Contagem, Betim, Venda Nova, porque vem de metrô. Então, assim, acaba que é uma localização favorável, né, para os alunos. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de outra dificuldade, que é a juventude, né? Muita gente passou aqui no podcast e falou que essas empresas de tecnologia, como Uber, entrega no Mercado Livre, entrega no Shopee, iFood, isso tirou um pouco essa mão de obra do mercado da construção. Querendo ou não, são milhões, né? No Uber, se não me engano, são cerca de 20 milhões. Posso estar errado nesses números, mas acho que é por aí. 20 milhões de pessoas trabalhando no Uber. É muita gente. Muita. Que não existia há anos atrás, né? Então, como atrair esse pessoal? Então, eu acho que no início da minha fala, eu citei a parceria que o Senai tem com as empresas e eu acho que junto a gente precisa pensar em como que o profissional que opta pelo Uber precisa ver o mercado de trabalho da construção civil. E aí eu tô falando da gente repensar em estrutura de cargos e salários. Perspectiva, né? Perspectiva de crescimento dentro das empresas. Tem muita empresa, muita construtora que já trabalha dessa forma e já tem um resultado diferenciado. Porque quando chega uma construtora lá no Senai e pede para divulgar a vaga que ela tem aberto para os alunos do Senai, eu falo o seguinte, vem aqui, você fala sobre a sua empresa, fala da sua proposta de trabalho, das perspectivas que ela vai ter de crescimento. Porque hoje o jovem, não é que ele queira ingressar simplesmente no Uber ou na entrega, ele quer um propósito, ele quer entender que aquilo ali tem um propósito para ele. E se ele, dentro do Senai, fazendo um curso da área da construção civil, ele consegue perceber um propósito, porque uma empresa foi lá e mostrou que um jovem aprendiz entrou e depois ele foi contratado e depois ele teve um aumento de salário, eu acredito que esse propósito vai atrair os jovens. Vou propor uma coisa aqui, eu sou de marketing. Ai, que medo.
Não, eu tô fazendo uma simulação de ideias aqui, né? Vamos pensar. Sinto falta de uma campanha do mercado todo, do Ciduscom se juntar com né, CREA, CAL, todo mundo fazer uma campanha e mostrar esse benefício de trabalhar nessa. Né? Então, vou dar um exemplo bobo, viu, gente? Não é nada contra ninguém, tá? Mas imagine uma linguagem que eu tenho que transmitir como briefing, né, para uma campanha dessa, o Uber, o ser entregador, não tem carreira. Como você sobe nessa carreira? Como você melhora? A forma de ganhar mais dinheiro no Uber é trabalhando mais. Você não é valorizado por trabalhar mais. Você pode até fazer, mas seu corpo não aguenta. Né? E o mercado fica saturado. Mesma coisa, entrega e tudo mais. Agora, você pode ter uma carreira na construção. Com certeza. Então, se você fizer comparativos de mercado, nesse sentido com campanhas de marketing, essa é a sugestão, fazer campanhas de marketing comparativas com coragem que façam o jovem entender isso com mais força, colocando verba, fazendo parceria com TVs, sabe? Eu acho que o mercado precisa dessa força, né? O trabalho do Senai é de formiguinha. Isso aí. Se você pensar, né? 2.000 pessoas para um mercado, talvez uma empresa tenha 2.000 funcionários, né? Talvez não, com certeza, uma dessas empresas grandes. Sim. Né? Se você pensar, então não dá conta, né? Eu acho que vale uma mobilização, né? E você falou tudo aí. A gente faz esse trabalho. Eu sou suspeita porque eu acho que a gente faz muito bem. A gente está com o concurso da Ponte aí, é um concurso voltado para estudante. A gente tem várias estratégias dentro do Senai. E eu concordo com você quando você fala que é um trabalho de formiguinha, né? E é um trabalho que eu acredito que tem um potencial gigante. Isso da promoção é a mais pura verdade. Eu acredito que vai chegar um momento que esses profissionais vão perceber que a estabilidade não está muito aderente ao trabalho que eles estão fazendo. E talvez a indústria já esteja tão tecnológica que não precise mais de tanto profissional da área da construção civil ou de qualquer outra área. Mas é um trabalho que a gente tem feito muito, exatamente isso, é falar para as empresas a importância que tem delas falarem sobre plano de carreira, né? Mostrar que lá no Senai eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho instrutores que eram alunos e são os melhores instrutores, um dos melhores instrutores que a gente tem. Então eram alunos e fizeram engenharia civil e formaram e depois voltaram como instrutores com uma competência técnica excelente, que hoje eu sei que eles podem trabalhar em qualquer ramo da área da construção civil. Alguns são instrutores, outros fazem consultoria, então, mas partiram do Senai. Né? E a gente tem essa prática sempre de trazer ex-alunos que estão bem colocados no mercado de trabalho, ou como autônomo, ou trabalhando numa construtora, para falar para os alunos novatos. E a gente percebe que isso, né, mexe um pouquinho com eles. Legal. Que é interessante, ainda muito nessa pegada, né? Teve uma empresa que foi divulgar uma vaga lá no nosso Senai. Ela mandou o card lá pra gente divulgar e deu umas 2 semanas, ela ligou pra mim e perguntou, olha, ninguém se inscreveu. Aí a gente convidou ela pra falar, não, vamos fazer diferente então. Você pode vir aqui e apresentar qual que é o valor desse cargo, até quanto tempo, aonde ele pode chegar, e aí vocês vêm aqui e passam em todas as salas. Eles passaram em todas as salas, no dia seguinte ela mandou uma mensagem, olha, já recebi 5 currículos aqui, amanhã já estou fazendo uma entrevista. 2 semanas depois ele falou, olha, já foi contratado. Contratei. Então, como muda? Dar perspectivas. Eu brinco muito lá com a equipe, é o seguinte, e as pessoas que ligam, eles têm que conquistar os alunos para que eles queiram trabalhar lá dentro. Não é mais só dar uma vaga que eles vão correndo e querendo participar. Então, tem isso de conquistar esse público, conquistar o jovem, né? E o jovem hoje está buscando propósito, né? Assim, é uma palavra que ficou meio assim...
desgastada, mas é verdade, ele não quer trabalhar só pelo dinheiro, né? Então, ele precisa enxergar o futuro dele de forma diferente, enxergar que ele está mudando o mercado de algum jeito, né? Que ele está contribuindo socialmente, né? Tem todo esse pensamento, né? Isso aí. Leonardo, me fala aqui, dessas profissões técnicas que você falou, que você vê assim que, nossa, isso aqui tá faltando no mercado e tem um potencial gigante de ganhar dinheiro, crescer na vida. O que você acha nesse sentido? O que eu acho? não vou falar. O que mais está dando dinheiro hoje não é nem de tecnologia, é o pedreiro. O pedreiro de alvenaria e de acabamento. Esse pessoal que vai trabalhar na empreitada, eles ganham muito dinheiro. Então tá muito em alta. É aquilo, né, Priscila? Você consegue fazer um cursinho no Senai que muitas vezes é gratuito. No caso que não é gratuito, é um valor simbólico. E ele consegue estar saindo de lá ganhando pelo menos 5 mil por mês. E isso o inicial, né? Aquele mais experiente vai lá, faz alguns aperfeiçoamentos e consegue chegar aí na casa de 7 mil. Isso que nós estamos falando sem ter um curso técnico ou uma graduação. Se a gente for evoluindo, né? A construção civil hoje, ela tá mudando aquela chave que demorou um pouquinho para mudar. A gente entende isso, de estar valorizando mais a nossa mão de obra. Então ela está cada vez mais, cada ano, valorizando essas pessoas, esses trabalhadores. E falando um pouco da parte de, não de mão de obra, mas de gestão, a gente percebe que os estudantes não estão interessados em fazer a própria engenharia civil, o que é um problema também. A gente, a curto, médio prazo aí, a gente vai ter um problema. Porque tem a área de planejamento, a área de orçamento, a área de qualidade de obra, gestão de obra, que também vai ficar afetada, né? E nós temos esses cursos lá no Senai também. E a gente percebe isso, que naturalmente é o público de engenheiros que procuram esses cursos, e isso também vem diminuindo. E que dá dinheiro, né? Não, ser engenheiro, eu conversei com um professor e um dos podcasts aqui, eu vou deixar depois marcado, e ele, entusiasta da engenharia, né, falando que está faltando, me deu vontade de fazer engenharia, de tanto que ele falou, nossa, engenharia está em tudo, e é verdade, né? Verdade, e é verdade. É verdade. Mas voltando aqui no caso do pedreiro, né, em quanto tempo uma pessoa que trabalha num supermercado, por exemplo, né, sei lá, um caixa, ou que também tem uma perspectiva e falta mão de obra, né, não é só nesse mercado, mas também falta, mas que ele pode fazer um curso em quanto tempo e se tornar um pedreiro contratado? Entendi. Em 160 horas, que é o tempo que ele demora lá, que dá aproximadamente 2 meses e meio. 2 meses e meio ele pode se chamar de pedreiro? Pode. Ele vai se capacitar pelo Senai, ele vai sair de lá preparado e muito provavelmente ele vai começar como meio oficial dentro da obra. Então, dentro da obra já começa meio oficial, depois de uns 6 meses ele evolui para oficial, e depois de mais alguns 6 meses ou menos, né, dependendo do empenho que ele teve, né, para aquela função, ele já consegue virar esse pedreiro. Então, ele começa como meio oficial, né? Que o pessoal gosta de brincar com meia colher, né? Depois vai para oficial e vira esse pedreiro. A gente tá falando aí né? Uma formação em 6 meses, né? Sendo que ele em 2 meses já tá ganhando alguma coisa, é um espaço imenso no mercado, né? Se for para uma área, ou na minha área, uma pessoa com 2 meses não dá para aceitar ela fazer nada que não seja 100% supervisionado, né? Isso aí. Apesar da gente saber que, né, por exemplo, rede social, todo mundo faz um pouquinho, mas não faz tão bem com tão pouco tempo, né? Você vê que tem muita oportunidade e é isso. Eu caminhando para o final aqui, eu sempre gosto de perguntar 2 coisas. Primeiro,
O que vocês acham que vocês fizeram de case mesmo, assim, que foi criativo para resolver, para atrair mais, por exemplo, essa turma? Assim, vocês fizeram ou um case criativo de, nossa, essa turma que a gente lançou foi super diferente, todo mundo saiu muito rápido do empregado, por exemplo. O que é que você lembra, Léo? Não, eu lembro do projeto Mulheres na Obra. Mulheres na Obra. Mulheres na Obra e também todos os projetos que a gente faz diretamente com uma empresa, ou seja, a empresa precisa de carpinteiro. Demandou uma empresa. Então, ele monta uma turma de carpinteiro pelo Senai e esse carpinteiro, ele vai ser automaticamente contratado, né? É a empresa capacitando. E a empresa paga o Senai? Como é que funciona? A empresa paga o Senai. Mas entenda, é a empresa capacitando a comunidade, né? Para que a comunidade fique preparada no momento da oferta da vaga. Né? Então, eu acho que essa junção Senai dá muito certo, né? Porque a gente vai na direção que eles precisam. Vai na solução correta. E Mulheres na Obra, fala um pouquinho, Léo. O projeto Mulheres na Obra foi um projeto junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, onde a Prefeitura contratou o Senai para a gente abrir 6 turmas, com 100% dessa turma teria que ser o público do sexo feminino, mulheres. E eram esses 6 cursos sempre da área operacional, da área de execução. Então, era a pedreira, a eletricista, a instaladora. Então, foi um projeto que veio e a gente tinha que ir para dentro da comunidade, dentro do CRAS Vista Alegre, para que ficasse próximo dessas mulheres que muitas vezes não tinha condição de pegar o ônibus e ir lá para o Senai. Ou muitas vezes, até mesmo se desse uma bolsa para que elas conseguissem ir para o Senai, esse tempo para ir era um tempo que ela estava perdendo e poderia estar ficando com o filho dela. Sim. Então, entrando dentro da comunidade, onde ela estaria próxima dos filhos, próximo do seu ambiente. Então, o intuito foi esse, deixar mais fácil para elas o possível. Então, foi um programa que foi focado em mulheres, o público 100% feminino, e capacitando elas nas funções de execução. Então, como eu disse, essa parte de instaladoras, carpinteira. Muito bom. E esse programa continuou? Ou foi específico, acabou e aí? E foi específico. Não foi replicado? A gente recebe sempre solicitação de continuidade. Mas depois dessas 6 turmas, nós ainda não fizemos mais nenhuma. Foram 6 turmas. Quantas 6 mulheres? turmas. 9. 6. 120. E foi um pouquinho menos, acho que foi umas 100. 100 umas 100 mulheres. Mas, de novo, assim, tanto no que eu falei como no que ele falou, a parceria, né? Que funciona. O Senai sozinho não vai conseguir resolver. A gente trabalhando junto. A indústria precisa estar junto do Senai para dizer o que precisa e a gente vai lá e executa com qualidade. Outra coisa que é importante, aí o de marketing de novo dando palpite, um projeto desse devia ir para a mídia de alguma forma. Sim. Né? Grande para quê? Para ser replicado, para ter outras prefeituras fazendo, né? Outras unidades aí, empresas fazendo. Projetos de sucesso, né? Cases de sucesso. É bom a gente contar aqui. Tomara que isso aqui chegue longe. Né? Tomara. Pra gente conseguir. E já fica o convite para você conhecer o nosso Senai. E você acredita que eu moro no Padre Eustáquio? Nosso Senai, ele respira construção civil. Temos medalhistas de ouro da World Skills. E vai ser um prazer. Vou visitá-los. Para finalizar, então, o que vocês pensam aí de futuro? O que o Senai tá planejando para o futuro, assim, com essas mudanças todas de mercado? Eu acho que primeiro é nos manter atualizado com as novas tecnologias da construção civil. Isso com certeza. Para mim é um orgulho hoje ter palestras de BIM, de cidades inteligentes, dentro de um evento como o Minascom. E paralelo a isso, reter e conseguir enviar esses alunos para trabalhar na indústria da construção civil. Eu acho que é o planejamento do Senai, nós temos que fazer isso, é o nosso papel e a gente vai em frente. Muito bom. Eu acho que às vezes
Talvez uma das coisas mais difíceis não é, às vezes, nem prospectar esse aluno, às vezes é manter ele lá dentro, deixar aquele curso, deixar aquele setor mais atrativo, para que aquele jovem goste de estar lá dentro, finalize aquele curso e vá de fato para o setor da construção civil. Talvez esse é um dos mais difíceis, né, Priscila? Mas a gente vai conseguir. Com certeza. Vai. Como formiguinhas Não, firmes com e certeza. fortes. Se eu não acreditasse nisso... Não tava lá, né? É. Muito bom. Deixa um recadinho pro pessoal. Onde que a gente pode achar os cursos? Onde que a gente tem que entrar para se cadastrar e conhecer mais? Primeiro lugar, segue o nosso Instagram, Senai da Construcão, né? Sem cedilha e sem acento. Lá a gente divulga tudo que a gente tem para frente, tudo que está acontecendo, então as programações de curso. E nós ficamos no Senai, ali na Via Expressa 3520, Padre Eustáquio. Quem quiser maiores informações ou até conhecer a unidade, pode passar lá. Isso aí. Muito obrigado, então, pela entrevista. Acho que foi muito legal esse bate-papo eu também, mais adorei. descontraído. Muito obrigada. Gente, se você é da área da construção ou de outra área e não vê perspectiva na vida, eu acho que tem um caminho legal a seguir. E não só um, tem diversos caminhos dentro da área da construção e está precisando. Com grandes oportunidades e muita necessidade. E urgente. Né? Então, mudar de foco na vida não é problema também. Se você está achando que não está evoluindo numa parte, seja criativo e mude. Né? Vá conhecer, pelo menos. Abra um pouco o coração. Dica Isso que eu aí. deixo. Gente, muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.